Que bem farei para conseguir a vida eterna? Aleluia. Que bem, irmão, nós poderemos fazer para ter a vida eterna? O Senhor diz para ele: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aleluia. Está vendo, irmãos? O jovem rico, ele tinha muitas propriedades. Ele era um jovem ainda, mas ele era realizado materialmente, financeiramente. O que muita gente busca, irmãos, o que muita gente busca é ser bem sucedido materialmente. O Senhor diz na sua palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquele jovem, ele era bem sucedido, mas também ele sentiu na pele a necessidade de interrogar o mestre, porque o mestre pregava a salvação, o mestre fazia milagres, o mestre curava cegos, surdos, mudos, aleijados, enfim, expulsava legiões de demônios. O mestre multiplicava pães, mas o mestre também ensinava também salvação, ele anunciava salvação. E aquele jovem também é mais um que ouve falar de Jesus, ouve falar do Filho de Deus, ouve falar do Messias, como nós, irmãos. Ao longo da nossa caminhada, aqueles que ainda têm poucos passos na caminhada com Cristo, ouvimos falar da palavra do Senhor. O Senhor até diz em Isaías capítulo 6, capítulo 9, ele diz assim: porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O homem, irmãos, sem Deus, o homem sem Jesus Cristo, ele anda nas trevas. Ele anda nas trevas espirituais. Ainda há pouco foram apagadas aqui essas luzes, e acesa deixa bastante claro, né, irmãos? E aí elas foram apagadas por um instante, na apresentação que as irmãs fizeram. E aí, quando a luz saiu, o que foi que chegou? As trevas, a escuridão. E as trevas, irmão, o povo ali andava em trevas. E ali ainda é uma profecia, onde o pastor Valmir também citou: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Jesus, ele é a luz, irmãos. Jesus é a luz. E o jovem, ele ouvia falar dessa luz, ouvia falar de Jesus. Então, ele teve uma curiosidade de conversar com o mestre. Nós vemos que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, e ele foi conversar com Jesus de noite, somente ele e Jesus, não é verdade? E ali ele disse: ninguém pode fazer, né? Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se eu não for com ele. E aí o Senhor diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos era príncipe dos judeus, irmãos. Ele sabia da lei, sabia da palavra. E ali ele diz: mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura vai encolher, vai reduzir a nada, né, irmãos? Para poder voltar lá para o ventre da mãe e nascer. Na concepção dele era isso. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque quem é nascido da carne é carne,
mas quem é nascido de Deus, irmãos, da palavra de Deus, é vida, é luz. É luz. Então, Jesus, ele quer, irmãos, o nosso nascimento é da palavra de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito, a água representa a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Então é o novo nascimento, é nascer de novo. E o mancebo rico, o jovem rico, ele tem uma curiosidade de perguntar para o Senhor: que bem farei para herdar a vida eterna? O que, irmão? O que é que nós podemos fazer? Vamos ver lá no Salmo 116, vamos ver o que o salmista disse, lá no Salmo 116, louvado seja Deus. Salmo 116, ele disse assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Que faremos, irmão? Que poderemos fazer? Né? Que poderemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? O que, irmãos? E o salmista diz: tomarei o cálice da salvação, ô glória, e invocarei o nome do Senhor. O Senhor diz na sua palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo dos problemas, será salvo das angústias. E, irmãos, o Senhor tem a promessa da salvação final, aquela do último dia. A irmã de Lázaro disse: o Senhor disse, o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, ressuscitará. Para Lázaro, o ressuscitou foi naquele dia mesmo. Mas tem a ressurreição do último dia, irmãos, que a irmã de Lázaro bem sabia, bem aprendeu com o Senhor. Tem a ressurreição do último dia. Por isso o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que, irmão? Nós não podemos fazer nada. Ele disse: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, do Senhor, oh glória, e pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. O que nós podemos, irmão, é testificar, é testemunhar do poder de Deus, que este Deus é o Deus Todo-Poderoso, este é o Deus que salva. E ali, o jovem rico, irmãos, ele pergunta para o Senhor. Ele diz: disse-lhe ele, quais? Quando Jesus diz: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Irmãos, o homem geralmente, o homem na carne, ele tem muitas interrogações, tem muitas dúvidas, e aí ele disse: quais? E o Senhor diz para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor citou, irmãos, os mandamentos que estão na segunda tábua. Quando nós olhamos, irmão, lá para Êxodo capítulo 31, lá o versículo 18 diz: e deu o Senhor a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então os mandamentos do Senhor, irmãos, são 10, foram escritas em duas tábuas, e o Senhor citou para aquele jovem somente os mandamentos para com o próximo. Mas nós olhamos para Êxodo 20, olhamos lá para Deuteronômio, o Senhor falando ali dos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor não quer que tenhamos, irmãos, outros deuses diante dele. E ele diz no segundo: não farás para ti imagem de esculturas. E tem mais outras coisas que agregam, que concluem ali a profundidade ali de se fazer imagem de esculturas. E ele diz lá, o terceiro mandamento: não chamarás o nome do teu Deus em vão. O Senhor não terá por inocente aqueles que chamam o nome do Senhor em vão. E ele diz, no quarto mandamento:
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem o teu boi, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, né? Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Então, essa é a primeira tábua dos mandamentos. Se você botar lá no Google, na internet, pesquisando mandamentos da Igreja Católica, quando você chega lá, num dos mandamentos, ele diz: guardar domingos e festas. Quando você vai lá para o mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. Eu vou até ler. Louvado seja Deus, glórias a Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, irmãos. Glórias a Jesus. Aleluia. Vê o que ele diz aqui, Êxodo 20. Louvado seja Deus. Ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E aí, para comprovar que o poder de Deus, irmãos, quando você olha lá para cima, o título de Êxodo 20 é os 10 mandamentos. E o Senhor diz, irmãos, que passará os céus e a terra, mas a palavra dele vai de passar. Se você olhar lá para 1 João, capítulo 2, versículo 7, o Senhor diz assim: irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que aprendeste desde o princípio. O Senhor não escreveu mandamentos, outros mandamentos. O Senhor não deu outro mandamento. João, ele afirma que o mandamento é aquele antigo, aquele lá que foi provado lá em Êxodo 31, versículo 18, que foi escrito pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo dedo de Deus. E se você pesquisar lá nos mandamentos da Igreja Católica, lá vai dizer sobre esse mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E não é só a mulher do teu próximo, é nada do teu próximo. O Senhor diz na sua palavra, nas Escrituras, o Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. A palavra de Deus não, ela permanece. Não adianta botar ou tirar da palavra de Deus. O Senhor diz lá em Apocalipse que aquele que tirar, vai ser tirado da sua parte da vida, e aquele que acrescentar a palavra de Deus, será acrescentado as pragas que está escrita ali naquele livro. Então, o jovem rico, né, irmãos? Está chegando a nossa hora, irmãos. Vou concluir já. E o jovem rico disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Tem gente, irmãos, que ainda prega dizendo que o jovem rico guardava todos os mandamentos. Irmão, se ele guardasse, ele não precisava perguntar quais eram. Na verdade, ele sabia quais eram, não só os mandamentos para com o próximo, mas os 10 mandamentos que o Senhor escreveu em 2 tábuas. A primeira tábua do homem para com Deus, e a segunda tábua do homem para com o homem. Tanto que o Senhor diz lá nos Evangelhos, foi reduzido em 2, porque ele simplificou, dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não tem outros deuses diante dele, não faz nem adora mais escultura, não toma o nome de Deus em vão, e se lembra que o sábado é mandamento do Senhor. O sábado, não o sábado dos judeus, irmãos, porque os sábados judeus, eles eram transitórios, eles foram cravados na cruz, na morte de Cristo. Todo o maior sábado dos judeus
era a Páscoa, foi cravado. Ainda tem gente comemorando Páscoa hoje, mas comemora de maneira errada. Não é para comemorar, ainda comemora de maneira errada. Tem o ovo da Páscoa, tem o coelho da Páscoa. Aí a gente vê as coisas tudo fora daquilo que ensina a palavra de Deus, né? Então, e quem ama Deus sobre todas as coisas, lembra do sábado, né? Quem ama o próximo como a si mesmo, honra o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí também, quanto teu próximo, não vai matar, não vai adulterar, não vai roubar, não vai dizer falso ruim, não vai cobiçar o teu próximo. Então ele disse: isso aí tudo eu já tenho guardado. Muitas vezes o cristão professou a fé em Jesus, mas quer viver uma vida dupla. O Senhor diz, irmão, que nós não poderemos agradar dois senhores, servir a dois senhores, porque vai agradar a um e vai desagradar o outro. O Senhor diz que ninguém pode amar a Deus e a mamon, a Deus e as riquezas, a Deus e os ídolos. Então, se ele soubesse os mandamentos, ele sabia, e aí ele ainda fala como se realmente guardasse. E o que mais? E o que mais é necessário eu fazer para me salvar? Jesus diz para ele: se tu queres ser perfeito. Jesus agora apertou ele sem abraçar. Jesus agora dá uma aperta nele, agora vai fazer um teste com ele, porque às vezes o cristão fica se desviando para aqui, para acolá, quer servir a Deus a sua maneira, dá uma escorregadinha para aqui ou para acolá, afastando a coisa para cá ou para acolá, quer servir a Deus a sua própria maneira. Ninguém pode servir a Deus, não, a sua própria maneira. Nós só podemos servir a Deus se for pela palavra, irmãos. Pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado, tudo é abençoado. Mas não adianta contra a palavra de Deus. Foi cantado aqui no inicial: no céu não entra pecado. Nós somos pecadores, irmão, mas nós precisamos deixar que nossos pecados sejam lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. E ali ele disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Aí tu vem e me segue. Olha, irmão, o negócio agora pegou, o negócio agora apertou para ele. E aí o que aconteceu? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Só para encerrar, nós olhamos, irmãos, para Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, e ele era cobrador de imposto, e ele desejava muito ver Jesus. E um dia ele soube que Jesus passaria na sua cidade, e ele sabia que uma grande multidão acompanhava Jesus. Quando ele viu o movimento, ele pensou, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, e a Bíblia diz que ele correu na estrada. Ele sabia que lá mais na frente tinha ali uma figueira, e ela, das suas galhas, dava ali para cima da estrada, e ali ele foi pegar um camarote, né, irmão? Muita gente vai aí para os shows e quer um camarote, quer ficar bem pertinho, né, dos famosos, dos artistas. E aí ele pegou um camarote de galha de árvore, e ele está lá em cima, e o desejo dele, ele pensava que era só contemplar e ver Jesus. Quando Jesus chega de galha, aquela galha daquela figueira brava, ele olha para cima, e não precisou ninguém dizer o nome dele: tem um homem ali, aquele homem é Zaqueu, ele é o cobrador de imposto. Precisou não, irmãos. Jesus chega lá, só quem viu primeiro foi Jesus, e Jesus olha para ele e disse: Zaqueu, chamou ele pelo nome. Glória! Agora imagine a alegria daquele homem: desce depressa, hoje eu vou pousar na tua casa. E ele desceu alegre, levou a Jesus para a sua casa, e ali sentou com Jesus à mesa. E ali os escribas, os fariseus, os saduceus, aqueles incrédulos, começaram ali a blasfemar e a acusar, dizer que Jesus estava na casa de um homem pecador. E aquele homem diz: Senhor, hoje eu declaro, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu tenho roubado alguém, eu vou pagar quadriplicado. Ô glória!
apareceram lá, irmão Cabreiro, me diga aí, lá no texto diz, apareceram uns 10, uns 50, uns 100, acusando ele, tu me roubou tanto, tu me roubou tanto, tu me roubou tanto. Não apareceu ninguém, irmãos, e Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque ele também é filho de Abraão. Então, irmãos, Zaqueu, ele foi totalmente o oposto do mancebo rico. Ele não perdeu a oportunidade, irmãos, de receber ali a sua bênção. Então, a pergunta é, você ainda deseja ir ao céu? Então, irmãos, fica para a nossa reflexão, né? O Senhor diz que aquele que for fiel até a morte, Ele promete dar a coroa da vida, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos a